Agora nós vamos para o capítulo 5, verso 17. Aí eles botam presbítero no lugar de ancião porque convém, olha só. Vai vendo, vai vendo. Presbítero, meu amado, é a tradução, é original de ancião, tá certo? De coroa, de véi, coroa, ancião, aqui no Brasil, presbítero no grego, tá certo? É a transliteração de presbítero. Os presbíteros, anciãos, os véi, que governam bem, sejam estimulados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Bíblia? Não. Porque diz o pastor? Não. Porque diz a Escritura. Não ligarás a boca ao boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, contra o véi, contra o idoso, senão com 2 ou 3 testemunhas. Quando está falando aqui, meu amado, não ligarás a boca ao boi que debulha, faz uma referência, uma passagem lá no Velho Testamento, que fala outra coisa que não tem muito a ver com o que as pessoas pregam por aí, não. Agora, nesse caso aqui, colocaram um presbítero para dizer que aquela pessoa que tem um título lá naquela denominação, ela tem direito de receber pelo seu salário. Só que também, muitas das vezes, o presbítero não leva nada. Quem leva é o que chama pastor, né? O que tem um título de pastor. O que tem título de presbítero, muitas das vezes, não leva nem nada. Mas aqui, com certeza, não está falando de alguém que tem título em uma denominação. Porque a palavra de Deus no Novo Testamento não reconhece denominação nenhuma. Aqui está falando idoso. O idoso que ensina. Que ele receba honra por ensinar. Ensinar as pessoas, entendeu? É tipo um professor. Naquele tempo não tinha aluno, escola, professor como nos dias de hoje. Tinha, mas não era como nos dias de hoje. Você entende? Agora, quando nós falamos presbítero, dá a impressão que está falando desses homens das denominações. Porque, comodamente, quando criaram a religião, criaram esses títulos para poder tomar posse de algumas passagens que eles usam para justificar a existência deles. Mas não tem presbítero, título, nem presbítero, nem o título desses homens que tem por aí, tem aqui na palavra. Na verdade, apenas não traduziram convenientemente para poder utilizar deles. Porque aqui, quando fala em mulher, eles traduzem, para poder não justificar a mulher também no meio deles lá. Você entende? Olha aqui então, vamos ler. Ó. Os presbíteros que governam bem, os anciãos, né, que fazem um bom trabalho, sejam estimados, na igreja, não em qualquer lugar, meu amado, um ancião que cuida bem das pessoas, né, das pessoas que, inclusive os evangélicos, ou salvos, ou os servos de Deus, mas não necessariamente aquele que tem carteirinha, aquele que tem título. Sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E também essa duplicada honra não é dar dinheiro, aqui não está falando de dar dinheiro a ninguém, é honrar a pessoa. Porque diz a Escritura, não ligará a boca ao boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o idoso, aqui está presbítero, para que a gente não vai peitar ninguém nessas denominações, viu? Senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-o na presença de todos, para que também outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas prestadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não beba mais água só, ó Timóteo, mas usa de um pouco de vinho por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui a gente vê 2 coisas, né? A gente vê que Timóteo, servo do Senhor, pessoa que Paulo tinha uma estima muito grande, uma consideração muito grande, ele era doente. Ele tinha constantes enfermidades, ou seja, ele estava sempre doente, mostrando que a questão de que a pessoa não pode ficar doente porque senão não é filho de Deus, como prega os adeptos da teologia da prosperidade, na verdade, prova que é uma mentira. Esse texto deixa claro que eles mentem quando afirmam isso. E também mentem aqueles que dizem que o Senhor Jesus, que a Escritura, que a palavra de Deus condena quem bebe. Não condena. Quem fica bêbado sim, mas quem bebe não há condenação para isso. Pelo contrário, há incentivo. Jesus transformou água em vinho e aqui Paulo explicitamente fala para não beber só água, mas beber também um pouco de álcool.
Não vem me enganar porque não me engana. É isso que Paulo está dizendo. Para tomar vinho. Então, não só a palavra no Novo Testamento, ela não fala contra, como também ela fala a favor. No caso de Timóteo, ele foi instruído a tomar vinho. Vinho contém álcool. Não é suco de uva. Não venha falar besteira aqui. Você sabe que não é. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não estou eu aqui defendendo a bebida. Eu nem bebo. Mas a verdade seja dita. Se foi colocado assim na Escritura é porque eles queriam, porque o Senhor permitiu que assim fosse feito. E o Senhor não está preocupado com isso, não. O Senhor está preocupado é com quem anda em santidade por aí afora, vivendo vida religiosa e não pratica piedade. Na verdade, é ímpio. É com isso que você deveria se preocupar. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Capítulo 6, verso 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Engraçado que há um certo apoio, né, para a questão da escravidão. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles não participam do benefício, são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Yohoshua HaMashiach, e com a doutrina que é segundo a religião, não. A doutrina que é segundo a frequência nos cultos, não. Que é segundo os ensaios para o culto das 7 horas da noite, não. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, a doutrina, a sã doutrina de Cristo, ela não é segundo a religiosidade, não é segundo a prática do templocentrismo, não é segundo a prática das idas e vindas até o templo, que você chama de igreja. Ela é segundo a piedade. Segundo significa de acordo, né, obedecendo. Ela obedece à piedade. A sã doutrina ensina que você tem que ter caridade, tem que amar o próximo como a você mesmo, porque um mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, assim amai-vos uns aos outros. A religião pura e imaculada é atender o órfão, o viúvo, o necessitado em suas aflições e abster-se das coisas do mundo, das contaminações do mundo. Falo isso a vida toda aqui, meu amado, pode estar certo que é porque a gente vai lendo e vai vendo isso. Não é porque eu aprendi com nenhum cão guloso não, que eles só ensinam porcaria. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento. Contenda de homens corruptos de entendimento, que não quer entender da forma correta, porque está acostumado à corrupção. E se passar a entender da forma correta, que a doutrina que o Senhor quer é a piedade, tá certo? Vai perder o patrimônio, vai perder a ferramenta extrativista de dinheiro que é o templo, porque o templo é um bom motivo para pedir dinheiro. Então, o que acontece? É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmia, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, de ganhar dinheiro. Aparta-te dos tais. O que a palavra manda você fazer, meu amado?
Manda você continuar no templocentrismo servindo a esses homens? Ah, meu irmão Rubens, não é disso que está falando não. Leia 20 vezes. Está aqui, ó. Timóteo 6. Leia o capítulo todo 20 vezes. E vê se não é disso que está falando. Eu volto.